o Adriano me convidou para dar uma palestra e eu resolvi falar sobre aquilo que eu estudei no meu mestrado e doutorado, que é o que eu não estudei na escola de medicina e que a gente não vê nas faculdades de medicina, que é a crise da ciência. A gente não sabe que existe uma crise. Eu vou apontar agora algumas dimensões dessa crise e como é que a gente está trabalhando essa crise dentro das práticas integrativas. Então, Adriana, se você me permitir, eu queria que todo mundo tirasse o vídeo e tirasse o áudio também, para a gente compartilhar. E quem quiser fazer pergunta, é só abrir o áudio e fazer a pergunta. Vai deixar o áudio e o vídeo fechado. Na hora de fazer a pergunta, abre o áudio e faz a pergunta. Tá bom? Vou tentar compartilhar aqui. Dá para ver para vocês ou não? Sim, veio a imagem já, Derson. Tá na tela. Então tá. Então vou pedir para a Paula Frois tirar aqui o vídeo dela, se ela puder. Então, vamos lá. Então, meu nome é Aderson, eu atualmente sou professor de Medicina Integrativa da PUC do Rio de Janeiro, a gente tem lá um grupo de Medicina Integrativa, uma pós-Medicina Integrativa, e a gente participa lá, ontem a gente estava lá na pós-Medicina Integrativa. A gente vai falar justamente sobre uma crise que existe na ciência hoje, na sociedade, e uma possível solução para essa crise. A gente não conhece essa crise, a gente vai botar algumas dimensões dessa crise e, no final, a gente vai colocar qual é a nossa proposta para essa crise que existe hoje. Tá? Ver se funcionar aqui. O meu computador hoje deu um pau, não sei se ele vai... Ah, está aqui. Para a gente entender essa crise, a gente tem que entender... Aqui. Tem que entender quando começou a ciência, né? O que é ciência e quando ela começou. Então, estudando a história, uma coisa que gosto muito, fez parte da minha pesquisa de mestrado, doutorado, foi história da medicina oriental. Eu gosto muito de história. No século XVII, Francis Bacon, um dos pensadores da ciência, fundador da ciência moderna, falou o seguinte: a ciência fará do homem senhor e possuidor da natureza. Está aqui Francis Bacon falando isso. Então, a gente entende que Bacon queria dizer o seguinte: o homem, com essa nova racionalidade, a ciência, que veio substituir a religião na Idade Média, vai dominar a natureza. Será que isso é verdade? Chega Jean-Jacques Rousseau, pensador, filósofo, teórico, escritor suíço de Genebra, né? Já no século XVIII, considerado um dos principais filósofos do iluminismo, ele fala o seguinte: já coloca uma crítica ao modelo científico que estava se desenvolvendo na época dele. Ele pergunta: o progresso das ciências e das artes contribuirá para purificar ou para corromper nossos costumes? Você vai ver que Rousseau, com a sua visionário Rousseau, já começa a criticar a ciência, né? A gente vai ver que autores modernos também fazem críticas semelhantes a Rousseau no século XVIII. Rousseau já tinha uma visão crítica ao modelo científico e as mudanças que esse modelo e tudo que vem junto com ele, com a revolução científica, iria acarretar no mundo moderno e contemporâneo. Então, com a revolução científica, essa era a proposta, lá do século XVII e XVIII, os grandes problemas da humanidade seriam solucionados ou minimizados. Então, a proposta era o seguinte: a ciência, o modelo da ciência, é a resposta que a religião não trouxe na Idade Média. Deixar claro aqui que eu não estou aqui para denegrir a ciência e dizer que a filosofia oriental é o grande resposta, o grande caminho, não. Eu sou um estudioso da ciência, sigo a ciência, trabalho com ciência, mas me dou a possibilidade de olhar a ciência nas suas várias dimensões.
uma das dimensões da ciência, a gente está trazendo aqui agora, para a gente olhar a ciência com outros óculos, que a gente não vê nas faculdades de medicina. A ciência é a resposta que a religião não trouxe na Idade Média. Então, a proposta lá no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, é que a ciência vinha para solucionar problemas que a religião não solucionou na Idade Média. Essa era a proposta da ciência. Aí, analisando a história da ciência e a história da humanidade, quais eram os grandes problemas da humanidade pré-revolução científica? Século XVII. Antes do século XVII. Existia pobreza? Antes da revolução científica. Existia pobreza? Sim. Existia desigualdades sociais? Sim. Existiam violência? Sim. Existiam guerras? Sim. Existiam doenças? Sim. Existiam epidemias? Sim. Antes da Revolução Científica, antes do século XVII. Passaram-se 400 anos da Revolução Científica. Século XXI. Quais são os grandes problemas do século XXI? Vamos lá. Existe violência? Sim. Existe a pobreza? Sim. Existem desigualdades sociais? Sim. Existem guerras? Sim. Existem doenças? Sim. Existem epidemias? Sim. Existem outros problemas que não existiam pré-revolução científica. Existe destruição dos ecossistemas, existe esgotamento de recursos naturais, existe também aquecimento global. Tá? Então, a gente vê, se a gente for analisar de uma maneira macro, e não micro, não individualmente, mas macro, a ciência, depois de 400 anos, não trouxe soluções macro para a humanidade. Os problemas continuam. Né? Peço para o Paulo tirar o seu vídeo, se ele puder, por favor. Então existe uma crise entre a ciência e a sociedade. Tá? A gente vai apontar algumas dimensões dessa crise, segundo a literatura que fala sobre isso. Né? Então, começando com o slow food. Não sei se vocês conhecem o slow food. Slow food foi a invenção na Europa, só podia ser, claro, né? Especificamente no interior da Itália, do Carlo Petrini. Carlo Petrini é um italiano, visionário. Né? Na tradição indiana, existem o conceito de Mahashaya. Quem é o Mahashaya? Maha grande, Shaya a função da mente. Então, o Mahashaya seriam as pessoas de mente vasta. Vai trazer ideias de alguns escritores que a gente considera que são Mahashayas, mente vasta. Um deles é o Carlo Petrini. Com a proposta, o movimento, a filosofia do slow food. Ou seja, o slow food vem contra o movimento americano de fast food, contra o American Way of Life. Slow food traz o slow life. Isso tem tudo a ver com a Ayurveda. Uma vida mais tranquila, uma vida em que você tem tempo para comer, tempo para cozinhar, tempo para refletir. Então, aqui, a filosofia slow food. Olha só que interessante. Produção local dos alimentos. Né? Promover a cultura local. Promover alta qualidade dos alimentos. Promover o cozimento, ou a fervura vagarosa. Promover ambientes bonitos. Servir em ambientes bonitos. Promover desfrutar aquele alimento, aquela comida regional, né, comida de verdade, com os outros. Então, meus amigos, isso aqui que o Carlo Petrini trouxe tem tudo a ver com a filosofia ayurvédica. A filosofia ayurvédica fala exatamente a mesma coisa. Comida de verdade, comida regional, comida que está na estação e na região do ano que você está.
e cozinhar a comida lentamente, sem pressa, né? É o slow life. Uma outra, estilo de vida. Assim como slow food traz um estilo de vida, a Ayurveda também é estilo de vida. Então, Carlo Petrini, esse palestrante aqui, né, viajou o mundo todo trazendo essa filosofia do slow life. Ele traz uma crítica ao nosso modelo vigente, que é muito, muito pertinente e muito atual. Olha só o que ele fala. Vou trazer as palavras dele, tá? Que eu não sei, não tenho essa capacidade. Em conjunto com o processo de industrialização, um pouco mais de 100 anos, iniciou-se uma forma de ditadura tecnocrática, em que o lucro prevalece sobre a política, a economia prevalece sobre a cultura, e a quantidade é a principal, se não a única medida para julgar as atividades humanas. Trata-se daquilo que o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, teórico da complexidade, chama de quadrimotor que empurra a embarcação espacial Terra. São 4 motores conectados que impulsionam um processo cego e sempre mais acelerado. Trata-se de, quais são esses 4 motores? Ciência, técnica, indústria e economia capitalista. Um quadrimotor invasivo e penetrante, já que o processo de industrialização não parou nos manufaturados dos bens de consumo. Ele continua, mas se transformou em fator cultural na vida cotidiana, condicionando as nossas atividades. Continuamos a sofrer as consequências dessas transformações, a um custo insustentável para o planeta. Os prejuízos que esse quadrimotor trouxe para a sociedade foram poluição, morte dos solos, desfiguramento das paisagens, perda de biodiversidade e perda das culturas. Olha só que interessante, né? E, para finalizar, ele fala: o ponto crucial não é mais a quantidade de alimento produzido, mas a qualidade complexa, conceito que abrange questões de gosto e variedade, respeito pelo ambiente, respeito pelos ecossistemas, pelos ritmos da natureza em geral, assim como respeito pela dignidade humana. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida de todos, sem mais tolerar um modelo de desenvolvimento incompatível com as exigências do planeta. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com a filosofia do Ayurveda. Respeito aos ecossistemas, respeito aos ritmos da natureza, né? Sem violar os ecossistemas e entrando em sintonia com a natureza. Não apenas com a natureza de fora, mas com a nossa própria natureza, nosso próprio autoconhecimento. A Ayurveda é um estilo de vida que promove autoconhecimento, né? Tudo a ver com o que o Petrini fala no Slow Food. Aliás, esse livro, Slow Food, tem em português, tá? E aí vem esse cara aqui, que também é outro Mahashaya, chamado Colin Campbell. Tem uma pesquisa sensacional, quem quiser ler esse livro, é sensacional, estou lendo a 2ª edição, li a primeira e a 2ª. Ele é um cara que fez uma pesquisa, a maior pesquisa mundial sobre alimentação. Ele juntou a Academia de Medicina Preventiva Chinesa, Oxford University e a Cornell University. Tá, 3 grandes centros de pesquisa e mapeou 6.000 cidades na China, com relação à alimentação e doenças. Resultado da pesquisa, ele publica nesse livro aqui. E ele é um dos maiores pesquisadores mundiais de alimentação. Ele fala o seguinte, olha só o que o Colin Campbell fala. Como nós chegamos ao ponto onde as companhias, ou seja, a indústria, que lucra com a nossa doença, são os mesmos que nos falam como nós devemos ser saudáveis. Como que as companhias, as indústrias que lucram das nossas escolhas alimentares são as mesmas companhias que falam que nós devemos comer. Você já cria
um grande conflito de interesses aqui, né? Para não falar pior. Aí ele fala, né? Ele é um PhD, um cientista que passou muitos anos pesquisando na Cornell University, e ele fala, né, da experiência dele de muitos anos de pesquisa o seguinte: apenas alguém muito familiar com o sistema pode distinguir entre posições fundamentadas na ciência e posições fundamentadas na autopromoção. Eu estive dentro do sistema por muitos anos, trabalhando nos níveis mais altos. Eu vi o suficiente para ser capaz de dizer o quê? A ciência não é sempre a busca honesta pela verdade, como muitos acreditam ser. Porém, muitas vezes, envolve dinheiro, envolve poder, envolve ego, envolve proteção de interesses pessoais acima do bem comum. Isso aqui, gente, não fui eu que falei, um médico do Rio de Janeiro qualquer, mas os maiores cientistas de pesquisa de alimentação do mundo, Colin Campbell, da Cornell University. Então, isso aqui já é uma outra dimensão da crise da ciência e da sociedade. Esse cara aqui, que editou esse livro e comentou um texto muito interessante sobre a filosofia chinesa, o Carl Gustav Jung, também é uma Mahāshāya, também é uma mente vasta. Ele esteve na Índia, estudou pensamento indiano, né? Publicou textos sobre pensamento indiano, e ele fala o seguinte, Carl Gustav Jung: a ciência deve servir, e erra somente quando pretende usurpar o trono, quando reivindica para si o privilégio de construir a única maneira adequada de aprender as coisas. Então, Jung está dizendo que a ciência não é, a ciência ocidental, o modelo científico ocidental, não é a única maneira de aprender as coisas. Não é o único modelo de produção de conhecimento. Existem outros modelos que produzem conhecimento de forma também fidedigna, de forma interessante, assim como existe o modelo científico ocidental. Existem outros modelos que, por não serem ocidentais, não são melhores nem piores, mas são também interessantes. Então, esse cara aqui, o Peter Gutsche, também um Mahāshāya, né? Um grande pesquisador da Dinamarca, ele escreveu um livro sensacional, né, que eu vou mostrar aqui. Ele critica a indústria farmacêutica, um grande crítico da indústria farmacêutica. Ele fala que a indústria farmacêutica age como crime organizado. É uma crítica muito séria. Ele fala assim: a principal razão que nós tomamos tantas drogas, eu já peguei pacientes aqui tomando 15, 20 drogas, né? Porque o paciente, principalmente o idoso, isso acontece muito, chamado polifarmácia, acontece muito com o idoso. Porque o idoso tem um gastroenterologista, um reumatologista, um cardiologista, um clínico geral, um endocrinologista, e cada um desses prescreve 2 ou 3 medicamentos. E eles não se comunicam. Na grande parte das vezes, eles não se comunicam. Aí o idoso está tomando 10, 15 ou mais medicamentos. É impossível você saber o que todos os medicamentos interagindo estão fazendo no corpo daquele idoso. É impossível que o médico saiba isso. Não tem condição de saber. Tá? Então, é muito perigoso a polifarmácia, principalmente para o idoso. Então, ele fala aqui, o Peter Gutsche: a principal razão que nós tomamos tantas drogas, medicamentos, é que as companhias das drogas, a indústria farmacêutica, chamada de Big Pharma, não vende drogas. Elas vendem mentira sobre as drogas. Vou repetir. Elas não vendem drogas. Elas não vendem drogas. Elas vendem mentiras sobre as drogas. Quem está falando aqui é um grande pesquisador da indústria farmacêutica. Publicou vários e vários livros, tudo com evidência científica confirmada. Aí escreveu esse livro aqui, sensacional, infelizmente o único livro que ele tem em português, né, que é uma das dimensões da crise da ciência. Medicamentos mortais e crime organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Uma das coisas que ele fala nesse livro, que eu só descobri lendo esse livro, é que quando a indústria farmacêutica
produz os ensaios científicos, né? A indústria farmacêutica banca a maioria dos ensaios científicos para produzir um medicamento, para lançar um medicamento, para dizer que o seu remédio funciona, ela faz uma coisa chamada estatística seletiva. O que é estatística seletiva? Vamos dar um exemplo. Digamos que a indústria pegue 2.000 pessoas para fazer um ensaio com 2.000 pessoas, né? Durante 2 anos. Vou dar um exemplo. Tá? 100 dessas 2.000 começam a ter efeitos colaterais importantes, né? E aí não conseguem continuar usando aquele medicamento daquela indústria farmacêutica. O que a indústria faz? Retira esses 100 que tiveram efeitos colaterais importantes e quando ela publica o ensaio, anos depois, esses 100 são sumariamente retirados do ensaio. Então, ela publica na revista científica aquelas 100 pessoas que tiveram efeitos colaterais importantes. Então, quando ela publica, aqueles efeitos colaterais importantes não são descritos. Isso chama-se estatística seletiva. Isso é fraude. A indústria farmacêutica faz isso o tempo todo quando ela publica os artigos, quando publica as pesquisas. Quando o medicamento é lançado, o paciente que toma aquele medicamento novo é cobaia. Por que cobaia? Porque muitos efeitos colaterais que foram observados durante o ensaio produzido pela indústria farmacêutica não são publicados. E quando você médico, acha que está fazendo bem ao seu paciente, o paciente começa a falar de algum efeito colateral, isso aconteceu na estatina, remédio para baixar o colesterol, isso aconteceu o tempo todo na estatina, né? O médico prescrevia remédio para baixar o colesterol. Não tinha efeitos colaterais descritos. O paciente começava a ter diabetes. O médico, não, isso não tem nada a ver com a estatina. O paciente começava a ter perda de memória. Não, isso não tem nada a ver com a estatina. O paciente começava a ter dores musculares. Não, isso não tem nada a ver com a estatina. O paciente começava a ter fadiga importante. E o médico falou, não, isso não está descrito. Vários anos depois, viu que todos os efeitos colaterais estão relacionados ao uso da estatina. Por quê? Não foram descritos antes. Então, quando você toma, como eu tomo, como nós tomamos remédios recém-lançados pela indústria farmacêutica, nós somos cobaia. Nós não sabemos o que aquele remédio pode produzir no nosso corpo. Porque muitos efeitos colaterais não foram descritos. A indústria farmacêutica sabe que tem esses efeitos colaterais, mas não descreve, porque ela faz estatística seletiva e isso é fraude. Isso faz parte da nossa crise com a ciência. Muitos pacientes que eu recebo aqui, inclusive médicos, têm medo de tomar remédio por causa disso. E aí ele fala o seguinte, olha só, Peter Gutt, os médicos são ingênuos e não imaginam quantos estão sendo manipulados. A maioria dos médicos acredita que a informação que obtém da indústria é útil para eles. Quando questionados, entrevistados e questionados, os médicos questionam a objetividade da indústria. Não obstante, consideram a informação como precisa e sentem-se capazes de separar a informação verídica daquela outra informação que a indústria traz, que é enganosa. Na verdade, o Peter Gutt fala, foi demonstrado em muitas pesquisas que os médicos não conseguem separar a informação correta da enganosa. Mas como poderiam se somente recebem este tipo de informação da indústria farmacêutica? Tá? Então, os médicos são enganados. Então, às vezes, os médicos são enganados com a indústria farmacêutica. E isso também é parte da crise. Existe entre a ciência, a sociedade e a medicina. Aí vem esse cara aqui, que é um grande sociólogo europeu, né, pesquisador, o Boaventura Santos. Ele é um crítico da ciência, né? Ele faz críticas ao modelo científico. Ele fala o seguinte, olha só, existe uma crise no paradigma dominante. E essa crise envolve o quê? O modelo da racionalidade científica descrito atravessa uma crise. E essa crise é profunda e irreversível. Estamos vivendo uma mudança, uma revolução na ciência. Não sabemos o que virá a partir de agora, mas sabemos que será algo totalmente distinto do paradigma vigente, que não é mais suficiente para lidar com o adoecimento.
para lidar com a insatisfação que existe hoje em grande parte da sociedade com o modelo vigente na ciência médica. Então, algum de vocês da área da saúde, né, e eu pensaria assim, se fosse 30 anos atrás, pensaria exatamente assim, esse cara aí está falando algumas coisas de alguns filósofos, de algumas pessoas da área das ciências humanas, meu doutorado foi em ciências humanas, né? Uma pessoa das áreas de ciências humanas, tal de Boaventura Santos, Amadeu Luz, que é socióloga também, eles falam tudo isso, né? Mas isso aí é apenas uma pequena filosofia, né? Isso não tem realidade na prática. Não tem realidade na prática. Então, vamos ver agora esses dados aqui sobre as principais causas de mortalidade, que eu também não sabia, enquanto eu era estudante de medicina, foi ver muito tempo depois, as principais causas de mortalidade hoje nos Estados Unidos, quer dizer, desculpe, hoje não, antes da pandemia, tá? Está aqui. Principal causa de morte, número de mortes. Doença do coração, nos Estados Unidos morrem por ano mais 700 mil pessoas. Câncer, nos Estados Unidos morrem por ano mais de 550 mil pessoas por câncer. Só que a gente sabe hoje, outro dia eu participei de um congresso sobre câncer, que o câncer está aumentando muito. Até o final dessa década, ou até antes disso, o câncer se tornar a causa número 1 de mortes no mundo ocidental e talvez no planeta. Tá? O câncer está aumentando muito. Terceira causa de morte nos Estados Unidos, mas também na Europa. Cuidados médicos. Mas como assim? Mais de 225 pessoas, mais de 225 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas morrem nos Estados Unidos e morrem na Europa, somando os dois, são mais de 400 mil pessoas por ano, devido a cuidados médicos. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Outras mortes, AVC, 160, doenças pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar, 122 mil, acidente, 97 mil, diabetes, o diabetes está aumentando muito, porque a obesidade é uma grande epidemia, a obesidade, né? Quase 70 mil por diabetes, né? Diabetes e obesidade estão juntos, né? 80% de diabetes tipo 2 são obesos, gripe e pneumonia, 65 mil, e Alzheimer, olha Alzheimer, quase 50 mil. Mas espera aí, vamos voltar a esse dado aqui? O que seriam cuidados médicos? Vamos destrinchar isso, que é importante entender. Então, principal causas por mortalidade por cuidados médicos nos Estados Unidos pré-pandemia, tá? 225 mil pessoas que morrem por ano nos Estados Unidos devido a que eles chamam lá, eu traduzi como cuidados médicos, lá eles chamam medical care. Causas de morte, erros médicos por ano, 7.400 pessoas morrem por erros médicos. Cirurgias desnecessárias, 12 mil por cirurgias desnecessárias. Erros hospitalares evitáveis. Você é internado e algum erro, algum procedimento que não é cirúrgico, evitável, leva a 20 mil mortes por ano. Eu já ouvi de uma pesquisadora, né, que pesquisa internação hospitalar, eu vi a seguinte frase: é mais perigoso internar uma pessoa num hospital do que viajar de avião. Então, em outras palavras, é mais seguro você viajar de avião do que você internar uma pessoa no hospital. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Infecções hospitalares, olha aqui, 80 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos, infecções hospitalares. E o maior de todas as mortes, efeitos adversos por drogas. Vamos entender isso. 106 mil pessoas morrem nos Estados Unidos devido a efeitos adversos por drogas. É muita gente morrendo por efeitos colaterais de medicamentos. Mas olha só, isso é diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, você pode chegar numa farmácia e comprar qualquer remédio. Eu já vi balconista receitando há pouco tempo antibiótico para a pessoa. Tá? Até o balconista receita antibiótico. Nos Estados Unidos, você não consegue comprar remédio, droga, sem o receituário, porque o farmacêutico pode perder e pode até ser preso, perder a licença dele e ser preso. Então, isso aqui são remédios
não de automedicação, remédios prescritos pelo médico. Então, 106 mil pessoas morrem por ano por remédios prescritos pelo médico. No total, são mais de 225 mil pessoas que morrem por cuidados médicos por ano nos Estados Unidos. Isso é muito sério. São mortes que podiam ter sido evitadas. Podiam ter sido evitadas. Aí, isso faz parte dessa crise que muitas vezes nós não sabíamos, eu como estudante de medicina, eu não tinha ideia disso. Né? Quando eu fui fazer doutorado é que eu entendi essa crise que existe entre a ciência médica e o paradigma dominante. Né? Por quê? A ciência tem uma metodologia que não aceita nada que seja produzido fora do seu cunho científico, fora da sua visão exclusivista. Então, o que é outra metodologia não científica não é aceita como fidedigna. Isso não é verdade. A ciência não é a única forma de produzir conhecimento. Para produzir conhecimento através do conhecimento tradicional, que não é a ciência da ciência ocidental, é o conhecimento das medicinas tradicionais, conhecimento empírico, a validação do tempo, validação por centenas de profissionais, por centenas de anos, já é uma forma de validação. Não é? Aí vem o Boaventura Santos falar exatamente isso. A ciência, a metodologia científica, não é a única explicação possível da realidade. Não há qualquer razão científica para considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da religião e da astrologia. Razão porque nós privilegiamos uma forma de conhecimento, nada tem de científico. É apenas um juízo de valor. Então, a gente acha, isso é do cunho popular, de que só existe valor no conhecimento da metodologia científica. Isso não tem nada de científico. A explicação científica dos fenômenos é a autojustificação da ciência. A ciência, sim, é autobiográfica, ou se autojustifica. Né? É interessante essa crítica de vários autores ao modelo científico vigente. Então, o paradigma da tradição, né, ele tem a validação do tempo. E a validação empírico-racional. Por exemplo, o Ayurveda é considerado um sistema empírico-racional, que através do tempo, da experiência dos médicos, dos profissionais, através de uma racionalidade, chegou-se à produção de um conhecimento, e que é muito valioso. Senão não estaríamos estudando ele aqui hoje. Então, o Ayurveda é uma racionalidade médica produzida na Índia antiga, através da experiência clínica. Né? Mas é uma racionalidade médica. Né? Então, racionalidade médica é aquilo que é uma medicina complexa com 6 dimensões. Terapias mais simples não são racionalidades médicas. Reiki, florais, não são racionalidades médicas. Nada contra reiki, floral, é excelente. Mas para ser racionalidade médica, tem que ter 6 dimensões bem estabilizadas. E o Ayurveda, assim como a medicina chinesa, assim como a medicina tibetana, tem essas 6 dimensões que a gente vai mostrar aqui. Então, qual seria uma possível solução para a crise que a gente viu que existe, que é real, não é algo apenas virtual, filosófico, que existe entre a ciência médica ocidental e a sociedade? Uma das possíveis soluções são as práticas integrativas, também chamada de medicina integrativa, né? Que é a associação entre a medicina ocidental, e as medicinas não convencionais. Tá? Uma mudança de paradigma. Nessa mudança de paradigma, trouxemos aqui a definição, né, do Einstein, lá de São Paulo. Medicina integrativa é a prática da medicina que reafirma a importância da relação entre paciente e profissional de saúde. Ela foca na pessoa. Então, aqui já é uma mudança de paradigma. A gente não vai focar na doença, como é o foco da medicina ocidental. A gente concentra mais na pessoa, naquele ser humano e na sua individualidade. Isso tem tudo a ver com o nosso trabalho com a Ayurveda. Então, foca na pessoa e no seu todo, apoiado por evidências, e faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas com profissionais de disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura.
chamado de Health and Healing. A medicina integrativa propõe uma parceria do profissional e seu paciente para a manutenção da saúde. Começa, assim, por colocar o paciente como ator principal no processo do seu próprio agente de saúde. O paciente deixa de receber passivamente o tratamento, como era o modelo antigo do século XX, para uma doença, e passa a participar ativamente da sua própria saúde. No século XX, a gente recebia pacientes aqui na clínica que não sabiam nada de nada. Qualquer coisa que você falasse para ele, ele aceitava. Hoje, o paciente chega aqui sabendo mais da doença do que eu sei. Porque ele chega lá no Google, ele lê 30 artigos recentes que eu não li, né? E chega aqui sabendo tudo sobre os últimos artigos publicados sobre aquela doença. Então, muda, o paciente não é mais passivo, né? Ele é ativo, ele chega questionando sobre aquela doença. Isso é interessante. Claro que se o paciente for fazer uma pesquisa em lugares sérios, né? Principalmente das sociedades médicas, que vão ter lugares sérios, não em sites menos conceituados. Nos sites das sociedades médicas são os melhores sites para você consultar sobre um adoecimento. Então, o paciente aqui deixa de receber passivamente o tratamento para uma doença e passa a participar ativamente da própria saúde. A saúde torna-se também uma responsabilidade individual. Quer dizer, aqui é uma mudança de paradigma daquela medicina antiga do século XX para uma medicina mais atual, mais integrativa, que o profissional e o paciente, ou a pessoa, andam juntos para buscar a saúde. E aí, essa abordagem, ou seja, as práticas integrativas, também podem ser observadas como um estilo de vida. Assim como o Ayurveda é um estilo de vida, as práticas integrativas promovem um estilo de vida, né? Com o objetivo de qualidade de vida e de promoção da saúde. Então, muda o paradigma de só tomar remédio e fazer cirurgia, paradigma do século XX. E aí, a gente termina aqui. Nós já passou do horário, né, Adriano? Acho que já passou do horário, mas a gente vai terminar esse último slide com as 6 dimensões dessa teoria da racionalidade médica, né? São sistemas complexos e têm 6 dimensões. O Ayurveda cai como uma luva dentro dessa teoria. Parece que ela foi feita para o Ayurveda. Então, o que seria racionalidade médica? Seriam sistemas de saúde complexos que teriam 6 dimensões. Inclui aí a medicina ocidental, a homeopatia, a medicina chinesa, a medicina tibetana. Então, sistemas médicos complexos, como assim o Ayurveda. Então, a cosmologia, no Ayurveda, a gente temos a filosofia Sankhya, que tem uma influência forte nos 5 elementos, que é o base de todo o Ayurveda, são 5 elementos. Então, a filosofia que influenciou bem o Ayurveda. A doutrina médica, que você estuda no Ayurveda, os 5 elementos, que é a base de tudo, e a base de tudo é os 3 doces de 5 elementos, isso aqui é a base de todo o Ayurveda. Toda a consulta ayurvédica a gente fala sobre isso, né? Como de apontar o desequilíbrio através dos doshas. A morfologia, que vem de uma anatomia, teoria dos tecidos. E no Ayurveda isso é muito interessante, como o Ayurveda une os tecidos à digestão e à alimentação. Essa ponte que o Ayurveda faz é única nas medicinas. Tecido saudável, digestão adequada, alimentação saudável. Tá? Isso é uma ponte que o Ayurveda faz. É muito interessante, isso é a dinâmica, isso é a morfologia. A dinâmica vital, o vitalismo do Ayurveda, vem aqui doshas, que atuam mais, os doshas são humores que atuam mais no corpo físico, margunas, propriedades que atuam mais na mente, e ojas. Ojas é a vitalidade da pessoa. Então, sem vitalidade, você não tem um bom sistema imunológico. Então, hoje, né, você tem que ter um bom sistema imunológico para combater as doenças. Ali a doença, a grande pandemia. Então, isso inclui aqui você trabalhar o ojas. Isso também inclui a digestão e a alimentação. O sistema diagnóstico do Ayurveda é riquíssimo, que nos textos originais, são as fontes primárias do Ayurveda, fala assim, observação, palpação e questionamento, ou Trivida Pariksha, né? É importante o estudante de Ayurveda
aprofundar isso aqui, porque a partir daí ele vai fazer uma leitura da pessoa, e não apenas do adoecimento, mas também da pessoa, o foco na pessoa, Trivida País, 3 dimensões do diagnóstico, e o sistema riquíssimo terapêutico do Ayurveda, que inclui a alimentação, que inclui aqui também a promoção da digestão, as plantas medicinais, o estudo das plantas medicinais, as várias massagens, que inclui oleação, sudação, o estilo de vida. A Ayurveda é a medicina do estilo de vida, que inclui as rotinas diárias, a rotina sazonal, né? E as terapias purificadoras, os panchakarmas, e a indicação de yoga e meditação. O importante, para quem está começando, só para finalizar, adiando que eu já falei muito, o importante para quem está estudando, começando a estudar Ayurveda, na nossa opinião, nossa humilde visão, deve-se começar estudando pelas fontes primárias do Ayurveda. Por quê? Porque nas fontes primárias, nos textos ayurvédicos clássicos, você tem o Ayurveda raiz. E a partir desse Ayurveda raiz, nasceram outros ramos, outros sincretismos modernos. Mas o Ayurveda raiz, ele não é sincrético, ele é puro. Então, estudar o Ayurveda nas suas fontes primárias é o mais importante para quem está querendo entender essa racionalidade. E o texto mais interessante, que tem tradução para o português, é o Ashtanga Hridaya, que nós, da Associação Brasileira de Ayurveda, a gente dá para os alunos, tem lá no nosso site, né? Gratuitamente vocês podem baixar, lá tem 3 textos gratuitos, mas o Ashtanga Hridaya é o mais importante, que é um texto que tem um resumão do Ayurveda para quem está começando, que é muito interessante. Então, nesse texto, nesse site aqui, a gente tem 3 textos gratuitos, que são textos originais do Ayurveda, e tem vários artigos também sobre a medicina indiana, que vocês podem consultar à vontade.